José, meu amigo José. Olá, povo de Deus, eu sou Alisson, consagrado da comunidade Filhos de Maria, beleza? É uma grande alegria nós estarmos aqui de novo com você para que a gente possa fazer outra reflexão. E neste momento nós vamos dar continuidade à nossa reflexão anterior. Se você pode ver aí no vídeo, no último vídeo nós estávamos tratando da carta Patris Cordis, que é a carta apostólica escrita pelo Papa Francisco em 8 de dezembro de 2020 e que nos convida a um ano de reflexão sobre a pessoa maravilhosa de São José. Eu sou devoto de São José, você também acredito que ame São José e que tem nessa carta um alimento fecundo, um alimento novo sobre essa pessoa maravilhosa de São José. No último vídeo nós tratamos da introdução e 2 pontos importantes. É claro que aqui a gente dá umas pinceladas, o documento você pode ver na íntegra e nós deixamos aqui o link, mas você pode pegar alguns pontos conosco e a gente pode trabalhar estes pontos para que a gente possa refletir bem. Trabalhamos no vídeo anterior o pai amoroso, né? O pai amado, São José como pai amado e também como pai na ternura. E agora nós vamos para uma outra reflexão que neste vídeo nós trazemos para você. Então, hoje nós vamos trabalhar este terceiro ponto da carta do Papa Francisco, que fala sobre José como pai na obediência. Olha só, esse tema já foi trabalhado aqui por nós e por outros membros da nossa comunidade sobre quando falávamos dos conselhos evangélicos. Mas de maneira muito especial nessa carta o Papa Francisco fala da obediência de José. E é uma virtude que em São José ela é muito, muito citada pelos santos. Porque São José, ele viveu a sua vida em vista da missão que recebera do Senhor. Ele tinha um plano, ele tinha um projeto, ele tinha um rumo, mas ele se transformou, ele mudou por causa da obediência. A Érica, nossa fundadora, nos ensina uma coisa muito linda. Ela diz: não basta fazer o bem, é preciso fazer o bem que Deus quer. São José não fazia nada de mal, ele vivia uma vida reta, uma vida excelente, uma vida de virtude, uma vida com a palavra de Deus. Porém, quando o Senhor lhe apresentou um outro plano, ele abandonou o seu projeto e seguiu aquilo que Deus queria, que não era fácil. Acolher Maria com as características diferentes, né? Um filho, fruto do Espírito Santo, ali fugir para o Egito, enfim, tantas coisas, porque São José era um homem obediente. Vamos pedir a Deus também a graça e a virtude da obediência na nossa vida. Papa Francisco diz assim: despertando do sono, José fez como lhe ordenou o anjo. Com a obediência superou o seu drama e salvou Maria. Olha que lindo. Papa Francisco, sempre na sua linguagem fácil, a sua linguagem acessível a todos nós, ele diz: São José superou o seu drama. Olha só, na nossa vida nós temos muitos momentos dramáticos mesmo. E a vida de São José foi cheia desses momentos. Só de receber a notícia de que naquela época, naquela sociedade onde a mulher tinha um lugar, inclusive, muito diferente do que hoje nós percebemos, né, do papel da mulher, da autonomia, do relevo que a mulher tem hoje, naquela época, São José ser convidado a receber Maria grávida, uma mulher grávida, e depois apresentar isso para a sociedade, enfim. Aquilo não foi fácil, foi dramático, mas São José superou o seu drama e abraçou a vontade de Deus. Reflita comigo quais os momentos na sua vida em que você não supera os seus dramas, em que eu não superei os meus dramas, mas deixei que
o drama da minha vida fosse maior do que o meu desejo de obediência. São José nos ensina muito. E o Papa Francisco vai dissecando, né, esses momentos, né, de maneira muito bela. E lá na frente ele diz: em todas as circunstâncias da vida, José soube pronunciar o seu fiat, como Maria na Anunciação e Jesus no Getsemane. Olha que lindo! Esses dois momentos do Santo Evangelho, em que Maria diz: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim, fiat. Ou lá no Getsemane, em que Jesus diz: Senhor, meu Pai, afasta de mim, mas se não puder afastar este cálice, faça-se a tua vontade e não a minha. Esse fiat de Jesus, esse fiat da Virgem Maria, são sinais de uma obediência plena, uma obediência total ao Senhor. Mas São José também fez o seu fiat. Olha que delicadeza do Papa Francisco, dizendo que em todas as circunstâncias, São José também teve o seu fiat, também teve de dizer: faça-se em mim, segundo a sua vontade, meu Pai. Achei lindo isso, achei muito bonito. Pois quando você pegar a carta na íntegra, leia um pouco sobre isso, você vai ver que maravilha que o Papa escreve. E ele ainda diz: ao longo da vida oculta de Nazaré, na escola de José, ele aprendeu a fazer a vontade do Pai. Gente, nós vemos, né, na Sagrada Escritura, quando diz que o Jesus, como obediente, né, como filho obediente, sofrendo, obedeceu. E aí, o Papa Francisco diz como que, ao longo da vida oculta de Nazaré, Jesus aprendeu com o pai adotivo, essa obediência. Jesus viu na vida de José uma pessoa obediente. E, não obstante todos os acontecimentos e toda a virtude excelente, incomparável de Jesus, nosso Senhor, mas foi também aprendido do Pai essa característica de sempre obedecer. O Pai o ensinou isso. É claro que ele, como Deus, obedeceu até a morte, morte de cruz, mas ele aprendeu do Pai, ele aprendeu de José. Eu achei isso maravilhoso. José era um pai obediente. Esses dias eu estava vendo um vídeo falando sobre educação infantil, né? E a gente dizia: você quer que seu filho peça a bênção? Peça a bênção você a seus pais. Você quer que seu filho respeite as pessoas na rua? Respeite você as pessoas. Porque o filho, a criança aprende vendo. Ela aprende, diferente da andragogia, né? Do estudo dos adultos, que o adulto aprende por necessidade, a criança aprende por exemplo. Então Jesus tinha um exemplo bom dentro de casa. Imagine comigo Deus, nosso Senhor, para dar para a Virgem Maria um marido, para dar a Jesus um filho, um pai adotivo. Certamente escolheu um homem bastante virtuoso e justo. Esse é São José. Queria destacar aqui esse trecho em que ele diz: ao longo da vida oculta de Nazaré. O Papa Francisco gosta desse termo e eu quero retomar aqui também uma palavra dos escritos da nossa comunidade, em que a nossa fundadora Érica Vilela nos ensina sobre a obediência, sobre essa temática da obediência. Ela diz: a obediência deve ser executada sempre. Tu, como filho do homem, coloca-te no último lugar. Ele que sofrendo aprendeu a obedecer, Hebreus 5:8, ser submisso até que morras e Cristo viva em ti. Falou a Érica aqui, muito parecida com o Papa Francisco, quando diz: no sofrimento Jesus aprendeu a obedecer. E São José, na escola de São José, Jesus aprende isso. No livro A Razão da Minha Esperança, da Érica, ela tem um capítulo falando sobre a escola de Maria. Em outros lugares você já ouviram esse termo. Mas aqui o Papa Francisco nos convida a uma outra escola, uma escola excelente, também a escola de José, onde a gente aprende muitas coisas, entre elas a obediência. Muito bonito sobre isso, muito bonito. E aí, vamos para o quarto ponto da nossa carta. Estamos aqui apenas dando umas pinceladas, depois você vai ler na íntegra. E aqui, no quarto ponto, São José é o pai no acolhimento. Então, pai,
amado Pai na ternura, Pai na obediência e agora Pai no acolhimento. O Papa Francisco diz: José acolhe Maria sem colocar condições prévias. Confia nas palavras do anjo. A nobreza do seu coração fala subordinar a caridade àquilo que aprendera com a lei. Olha que coisa linda, né? Ele diz que no acolhimento de Maria, São José, na nobreza do seu coração, subordina a caridade à lei. Olha que bonito. São José era um homem da lei. Ele era justo. Ele sabia a Escritura e sabia o que Deus mandava, né? Ele sabia os mandamentos. Mas ele subordinou, ele colocou a caridade àquela situação. A lei plenificada no amor, a lei plenificada na caridade. Seu filho Jesus vai falar isso lá na frente, ele vai dizer que ele não veio negar nada, ele não veio contra as Escrituras, pelo contrário, né? Ele veio cumprir, ele vem executar e dar um novo olhar, vem plenificar a lei. É o Novo Testamento, é o novo olhar que ele traz. A Escritura, a lei é verdadeira, porém, sem amor, sem olhar a Deus como Abba, como este Pai, ela pode nos dar um outro caminho. Ele falou isso com os fariseus, ele falou isso em muitas situações. Então, São José ensinou a Jesus com seu gesto isso. Ele tinha a lei, ele sabia o que fazer com Maria naquela situação, mas por causa do amor, do acolhimento, ele agiu de maneira diferente. E aí a vontade de Deus se cumpriu de maneira tão excelente, tão linda, tão maravilhosa. Continua o Papa Francisco: se não nos reconciliarmos com a nossa história, ou seja, ele traz aqui agora o acolhimento na perspectiva do acolhimento de si mesmo, né? Nós sabemos que muitas pessoas têm dificuldade de acolher o outro, mas também têm muita dificuldade de acolher a si mesmo, sua história, seu passado, seus limites. Você, pensa aí, talvez alguma coisa na sua vida, na sua história, você ainda não acolheu. O Papa Francisco diz isso: se nós não nos reconciliarmos com a nossa história, não conseguiremos dar nem mais um passo, porque ficaremos sempre reféns de nossas expectativas e consequentes desilusões. A vida espiritual de José nos mostra: não é um caminho que explica, mas um caminho que acolhe. Só a partir desse acolhimento, dessa reconciliação, é possível intuir também uma história mais excelsa, um significado mais profundo. Ou seja, São José mostra, né? São José mostra não um caminho espiritual que explica todas as coisas, mas um caminho que acolhe com gratidão, com resiliência, com boa vontade, a vontade de Deus na vida. Olha só, São José é esse que acolhe essa situação que não é uma situação agradável ao primeiro momento. Ele diz: José não é um homem resignado passivamente. O seu protagonismo é corajoso, é forte. O acolhimento é um modo pelo qual se manifesta na nossa vida o dom da fortaleza que vem do Espírito Santo. Vocês vão ver depois, quando vocês lerem, como que o Papa Francisco exalta esse acolhimento de José como algo, talvez, das ações mais importantes para a história da vida de José, mas da vida de Jesus, de Maria, a história da salvação. Esse acolhimento que não busca explicação, esse acolhimento que precisa da fortaleza, do dom da fortaleza do Espírito Santo para acontecer, porque às vezes tem que acolher algo que a princípio não é espontâneo nem simples. Esse acolhimento faz de José o homem que é. Esse acolhimento dá roupagem a José. Se José não acolhesse a Virgem Maria, se José não acolhesse a situação nova de ser pai adotivo de Jesus, ele teria sido
totalmente diferente na história da própria salvação, né? Então, Jesus só pôde receber, né, este caminho, esse legado, essa missão, também porque os seus pais propiciaram isso através do fiat de cada um deles, do faça-se de cada um deles. Deus pode fazer brotar flores no meio das rochas, diz o Papa Francisco, e ele diz assim: posso imaginar ter sido do procedimento de José que Jesus tirou a inspiração para a palavra do filho pródigo e do Pai misericordioso. O Papa Francisco é maravilhoso, né? Ele falou, posso imaginar, né? Ele está dizendo, ó, eu posso imaginar que talvez Jesus lá na frente, com 33 anos, quando ele vai falar sobre o filho pródigo, ele pegou o exemplo do pai. Olha que coisa linda, maravilhosa. Nossa, bonito demais, né? O pai que acolhe aquele filho que vem do mundo, que vem das coisas erradas e ruins. Tem que ser um pai muito acolhedor. Onde Jesus viu esse pai acolhedor? Obviamente, no Pai do Céu. Mas o Pai do Céu deixou também um exemplo dentro de casa. Dentro de casa. Jesus nasceu deste acolhimento. Jesus não foi morto por Herodes por causa deste acolhimento. E o Papa Francisco diz, eu acho, né? Pode ter sido até de São José que Jesus aprendeu essa parábola, coisa linda. E por fim, gente, para a gente fechar esse vídeo de hoje, né? Esse terceiro ponto aqui, São José como pai com coragem criativa. Esse termo achei muito simpático, né? O pai com coragem criativa, né? Falando que São José tinha uma coragem, verdade, mas uma coragem criativa, né? Não uma coragem qualquer. Ele diz, se a primeira etapa de toda a verdadeira cura interior é acolher a própria história, falou disso lá no parágrafo anterior, ou seja, dar espaço no nosso íntimo, até mesmo aquilo que não escolhemos na nossa vida em um primeiro momento, convém acrescentar que outra característica importante, a coragem criativa. É preciso ter coragem criativa para que nós possamos nos curar. Primeiro acolher, depois coragem criativa para enfrentar. Ele diz, usemos a mesma coragem criativa do carpinteiro José, o qual sabe transformar um problema numa oportunidade, antepondo sempre a sua confiança na providência. José fez isso tantas vezes, né? Na notícia, na fuga para o Egito, quando perdeu Jesus no templo, soube aproveitar daquela situação problema para uma situação oportunidade. E diz, se em determinadas situações parece que Deus não nos ajuda, isso não significa que Ele nos tenha abandonado, mas que confia em nós com aquilo que podemos projetar, inventar, encontrar. Olha que legal, o Papa Francisco falando que Deus às vezes nos permite para que a gente possa andar, né? Algumas situações, o Papa Francisco diz, Deus nos permite para que a gente possa fazer algo. E Ele já nos deu essa força, nos deu uma força criativa, uma coragem criativa. Pensa você agora que está nos assistindo, essa situação que você está vivendo agora. Situação, seja qual for. Talvez você esteja esperando vir a solução. Mas Deus esteja talvez te dizendo, você pode fazer algo. Tenha coragem, seja criativo. O espírito é criativo. A Érica sempre nos ensina isso na comunidade. Quando a gente ia fazer um salmo, cantar um salmo, eu me lembro disso, bem no início da comunidade, bem lá no iniciozinho, quando a gente ia fazer um salmo, e a gente ia repetindo, né? A gente estava com preguiça, né? Eu canto, né? E como músico, às vezes preguiçoso, eu queria copiar. E a Érica dizia, abra-se ao Espírito, o Espírito é criativo. E aí, opa, vamos lá, vamos tentar. E dava certo, aparecia coisa nova a partir do impulso corajoso e criativo. E por fim, o Papa Francisco diz, de José devemos aprender o mesmo cuidado e responsabilidade. Amar o menino e sua mãe, amar os sacramentos e a caridade, amar a igreja e os pobres. Cada uma dessas realidades é sempre um menino
e sua mãe. Olha que lindo. Devemos ter coragem de olhar para todas as realidades da igreja, para os pobres, para a nossa família e cuidar, porque tudo isso é Maria e é Jesus na nossa vida. Lindo, né? Gostei demais. Muito bom. Papa Francisco, muito bom, muito bom. Deus abençoe você. Muito obrigado pela paciência. Muito obrigado por partilhar conosco esse vídeo. Deixa aqui seu comentário. Compartilhe com outras pessoas que gostam, que amam São José, que querem também estudar um pouco esse documento. Que Deus abençoe. Próximo vídeo a gente fala um pouco mais sobre essa maravilhosa carta. Deus abençoe. Valeu! José, meu amigo José. E aí, pessoal, estou passando aqui rapidamente para fazer um convite muito especial para você. Você que, como eu, gosta de São José, é devoto de São José, gostaria de fazer uma experiência profunda com ele, você é convidado a participar conosco toda quarta-feira, às 18h30, do Terço de São José. Se você nunca participou, vale a pena conferir. É lá no Instagram, filhosdemaria.ceará. Participe conosco, reze conosco, convide outras pessoas. Tenho certeza que você vai gostar. filhosdemaria.ceará, esperamos você. Grande abraço.